Boa noite, Tati. Sempre bom ver você aqui. Eu preciso que você me fale sobre o áudio, se você está me ouvindo bem. Oi. Olá, Aline. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Por favor, me confirme. Ótimo, então tá tudo certinho o áudio, né? Letícia. Pastora Maria José, sim senhora. Irmão Jimmy com a irmã Elza. Irmã Elza, se prepare, que a senhora que vai dar os estudos mais para frente. Cida, Deus abençoe. Ótimo, então tá ótimo, o áudio é importante. A gente vai começar daqui a pouquinho o estudo, né? Logo para você ir adiantando, nós vamos ver hoje 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então você já pode abrindo a sua Bíblia. Eu só vou começar a passar o link aqui para algumas pessoas, tá bom? E já volto, não saiam, fiquem aí. São 7h20. A gente deve começar no horário, pretende começar no horário que a gente marcou, ok? Você ria, irmã Elza? Se prepare. Licença aqui, turminha, já volto.
Irmã Ângela, irmão Ricardo, Kátia Rezende, não sei quem é, mas também está presente. Manão, Manão, Manão. Boa noite, Fátima, Eliette, minha irmãzinha Anne, Deus abençoe. Ok. Já temos 7 pessoas, daqui a pouquinho a gente já começa, tá bom? Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Mas isso daqui? Vamos falar sobre a volta de Jesus, começar a falar algumas coisas sobre isso. Primeira Tessalonicenses 4, tá bom? Gina, boa noite. Pedrinho, boa noite. Eliette, opa, meu amigo Júnior, como vai você, meu filho, tudo bem? Saudade também, saudade sua, espero que esteja tudo bem aí em Brasília, né? Você está em Brasília, né, meu filho? Que bom, que Deus abençoe você. Deus abençoe você, sua família, sua esposa. Saudade, saudade. Vamos aguardar mais um pouquinho. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A gente vai ver a partir do versículo 13, tá bom? Vamos ver hoje versículo 13 a versículo 18. Papai, Deus abençoe. Acenando para o Pedro. Oi, minha filha. Irmão Abel, boa noite família, boa noite, irmão Abel. Pastora Luísa, Deus abençoe. Tudo bem, né, Júnior? Graças a Deus. Brasília, Brasília. Oi, pessoal. Oi. Oi, Eliette. Deus abençoe. Vamos esperar, ainda falta 2 minutinhos para a gente começar, tá? Lembrando, mais uma vez, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13. Irmã Neia, Deus abençoe. E minha querida irmã Ângela, como sempre, marcando presença. Me ajude aí, tá, irmã? Me ajude. Rapaz, eu não estou entendendo nada aí da Lulu e da Eliette, mas tá bom.
meu chefe, pastor Olavo, Deus abençoe. Ah, agora que eu vi, é a Luciana. É a Luciana que está pelo celular da Eliette, é isso? Tá certo. Deus abençoe. Ah, tá. O celular do pastor Olavo está conectado na TV. Luciana, Deus abençoe. Fala, primo, Deus abençoe. Direto de Manaus, né? Deus abençoe, neném. Um grande abraço para ti. Todo mundo aí. Net. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante. Fala, Cadinho. Deus abençoe, primo. Um aceno aqui. Já está aqui 20 pessoas. Mais um pouquinho. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer. Como é que geralmente nós fazemos? A gente escolhe sempre um livro, né? Um livro da Bíblia, e nós fazemos a leitura de um capítulo por semana, geralmente um capítulo por semana, de dia, Deus abençoe. E aí, à medida do possível, a gente vai tentando comentar aos pouquinhos os livros, né? E assim a crescer no conhecimento das Escrituras. Às vezes a gente passa até 3, 4, como já aconteceu, 4 semanas no único capítulo. Porém, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. A gente não vai falar de um livro, mas a gente vai tentar abordar um assunto. E eu explico por quê. Eu tenho recebido bastantes vídeos, mensagens, dúvidas, questionamentos de irmãos, tia Angélica, Deus abençoe, sempre bom. De amigos, irmãos, parentes, com muita dúvida acerca desse tempo, né? Então, o que a gente ouve falar muito hoje? Bom, Jesus está voltando, a volta de Jesus é certa, mas como será? De que forma acontecerá? E a gente vê muita gente falando muita coisa. Jesus está voltando, isso aí é evidente. A volta de Jesus é certa, não há o que questionar acerca disso. Pelo menos entendo que está muito próxima. Mas a primeira coisa que eu quero poder repassar para você é que a gente nunca pode cair. Como é que eu posso falar? A gente não pode cair na ideia de que alguém pode determinar uma data, um dia, uma hora. E a gente tem visto muito isso, sabe? Pastor, porque houve a irmã que teve uma revelação e no dia tal, do mês tal, do ano tal. Kelvin, Deus abençoe. Irmão Almir, Deus abençoe. Então,
A gente tem ouvido muito acerca disso e eu vou aqui expressar a minha humilde opinião acerca disso. Eu não acredito em alguém que dite dia, hora, mês, ano, porque a Bíblia não deixa claro e diz que isso é algo que está revelado, que está resguardado somente à pessoa de Deus, né? Então a gente tem recebido muitas mensagens acerca disso e a gente quer poder falar um pouquinho sobre esses assuntos à luz da Bíblia, sobre a volta de Jesus, sobre o futuro, sobre o julgamento. E quando a gente fala de futuro, esse assunto sempre foi algo que gerou muita curiosidade. Boa noite, pastor Andréia, sempre bom vê-la aqui, né? Que sempre gera muita curiosidade. E junto com essas curiosidades é inevitável, aí tem muitos pensamentos, muitas ideias, muitas teorias, muitas incertezas que acabam gerando muito medo, muita dúvida a todos nós. E a gente vê de uma forma muito clara que o futuro, segundo a luz da Bíblia, não é nada incerto, não há incerteza nenhuma. E não há nada desconhecido. A Bíblia, ela de uma forma muito clara, ela nos dá um entendimento de como serão os fatos, como acontecerá cada ato, cada momento, cada passo até a volta de Jesus, até o dia do juízo, né? E a Bíblia mostra que a história da humanidade é uma história linear, né? Ela teve o seu início, o seu começo, o seu meio e ela terá o seu fim, né? Então há toda uma história, Gleice, Deus abençoe, há uma história que já foi determinada, que já foi escrito, que Deus determinou e que já está certo. As coisas apenas estão acontecendo. Não há incerteza, não há dúvida, não há nada que esteja oculto. Deus não está perdido no meio de toda essa situação. Ele determinou da forma como seria e a gente precisa se apegar nessas verdades. Então, toda e qualquer verdade que nós devemos nos apegar, ela deve estar baseada, né, segundo o entendimento bíblico, segundo a luz da Bíblia, né? Logicamente, como a Bíblia ela é um livro onde a interpretação ela é aberta, mesmo que existam bases para que a leitura possa ser feita, essa interpretação muitas das vezes sugere muitas ideias acerca de como será o futuro, como será o final dos tempos, um arrebatamento secreto, como serão, haverá um milênio na Terra, como será, o milênio é literal. Então, só que nós não vamos estar tentando repassar isso a você, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é clarificar, dar um entendimento geral de como as coisas acontecerão, tá bom? Então, a gente vai estar falando, provavelmente, talvez 2, 3 quartas-feiras sobre isso, e aí a gente vai, segundo a nossa limitação, tentar repassar para você um pouquinho daquilo que a Bíblia fala sobre esse assunto, ok? Eu quero poder orar com você antes de começar, já
trazendo a ideia e a razão por que estamos fazendo dessa forma. Vamos pedir para que Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu inicio, Pai, essa quarta-feira, essa oportunidade, mais uma que o Senhor nos tem dado, de ler a Tua Palavra. Essa Tua Palavra, Deus, que é lâmpada, Senhor, para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Te pedimos, Deus, nos dá um entendimento, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a entender, a compreender sobre esse assunto tão importante, tão significativo, que tem sido, Deus, levado à tona, Deus, nesse tempo de uma forma tão grande, mas também de uma forma até mesmo leviana, uma forma equivocada. Nós não queremos de forma nenhuma agir dessa maneira, então humildemente te pedimos, nos ajuda a compreender a Tua Palavra, a entender, Deus, aquilo que o Senhor tem deixado, Pai, como escrito santo e sagrado para nós, e que o Teu Espírito Santo possa nos direcionar nesse momento em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, turminha, vamos lá tentar falar um pouquinho sobre esse assunto. Mais uma vez, eu quero falar que a história da humanidade ela é linear. Tem um início, teve um meio e vai ter um fim. E o que a gente vai tentar falar aqui é tentar mostrar como será esse fim à luz da Bíblia, né? E Paulo, ele aborda, no meu entendimento, de uma forma muito clara, como se dará esse final. E aqui, nesse texto que nós vamos estar falando aqui, é um texto que está relacionado à segunda vinda de Jesus Cristo, né? E ele passou boa parte do seu ministério falando sobre isso. Há muitos textos bíblicos no Novo Testamento onde Paulo fala sobre esse assunto, e eu quero hoje me atentar a esta passagem que está do versículo 13 ao versículo 18 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, que você começar a ler, tá bom? O título na minha Bíblia, você sabe, nós sempre lemos, acompanhamos na NVI, né? É a Bíblia que nós escolhemos usar. Ela fala sobre a vinda do Senhor. Então a gente vai começar um pouquinho aqui a ler, versículo por versículo, e se houver alguma dúvida, se você quiser perguntar alguma coisa, você pode mandar aqui. A pastora Kátia, se eu passar batido aqui, ela vem e me ajuda depois, tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje? Sobre a segunda vinda de Cristo, tá bom? Sobre a segunda vinda do Senhor. Então, vamos lá, versículo 13, capítulo 4, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Paulo ele começa a tratar sobre esse assunto, mostrando um desejo pessoal e particular dele. Qual o desejo? Ele diz assim: turma, eu vou escrever isso para vocês com um propósito. Eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação a esse assunto. Ignorantes, de quem que ele estava falando? Quem são esses ignorantes? Nós entendemos que os ignorantes que eles estão falando aqui, que Paulo está falando, se refere ao entendimento que o povo grego tinha acerca do assunto morte. Porque o que vai ser abordado aqui? Paulo ele vai falar sobre a segunda vinda de Jesus,
fazendo uma associação, essa segunda vinda, com a ressurreição dos mortos. Então, tenha isso na cabeça. O que a gente vai ler aqui é o seguinte: Jesus voltando, os mortos ressuscitando e os vivos tendo o seu corpo transformado, subindo ao céu. O que Paulo vai tratar sobre o assunto é esse aqui. E a gente não pode esquecer que a Tessalônica era uma cidade grega, assim como Corinto. E a gente vai usar um texto daqui a pouco, Coríntios. A gente vai ler outros textos paralelos hoje, tá bom? Então, o que acontece aqui? Paulo ele está falando a um povo que está localizado em uma cidade grega, que tem uma linha de pensamento cultural, filosófica, acerca da ideia de mortos. E qual era a ideia do mundo grego acerca deste assunto, das pessoas que morriam? Primeiro, os gregos eles não acreditavam de forma nenhuma nem na eternidade, muito menos na ressurreição. A ideia da vida após a morte era algo que não era aceito, entendido e compreendido por eles gregos. Como a gente sempre faz, a gente tem alguns livros que tem como base fazer esse estudo, a Bíblia, Aplicação Pessoal, Panorama Bíblico do Novo Testamento e alguns outros livros, mas a gente sempre faz o comentário baseado eu sempre mostro, né? Aqui a gente vai estar usando como base 1ª e 2ª Tessalonicenses, também novamente do Hernani Dias Lopes. E no livro, na página 102, ele faz um comentário que eu quero poder ler com você. A página 102, parágrafo 3º, diz assim: o mundo grego, nos dias de Paulo, era um mundo sem esperança. No entendimento deles, não havia nenhum futuro para o corpo, pois este não passava de uma prisão da alma. Aí ele cita alguns pensamentos de pessoas, filósofos e pensadores da época, como, por exemplo, uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Um outro pensamento: há esperança para aqueles que estão vivos, mas os que morrem já não têm esperança. Outro pensamento: quando nossa breve luz se extinguir, há uma noite perpétua em que deveremos dormir. E há várias outras citações acerca dos pensamentos e das ideologias gregas, do povo grego-romano para esse tempo. Então, quando ele cita a ideia aqui, não quero que sejais ignorante, ele está fazendo uma menção a este povo que tinha este pensamento e que tinha esta ideia acerca da morte. Só que a gente não pode esquecer o seguinte: os crentes da igreja de Tessalônica, os crentes de Tessalonicenses, eles eram pessoas que tinham esta ideia, esta base, esse entendimento. Eles acreditavam desta forma. Então Paulo está dizendo aqui, de uma maneira muito clara: vamos mudar nossa forma de pensar acerca disso. Vejam aqui a ressurreição dos mortos de uma outra forma, ok? Então ele continua assim: irmãos, não queremos que sejais ignorantes quanto aos que dormem. Os crentes de Tessalônicas estavam tristes, entristecidos, porque aquelas pessoas que haviam morrido, segundo o entendimento da filosofia deles, não teria mais nada a se fazer. Acabou, morreu, acabou. Então eles estavam pensando: poxa, os meus entes queridos. Né? Então Paulo ele diz assim: não sejais ignorantes em relação àqueles que dormem. Esta palavra dormir aqui
ela está fazendo menção a quem? Aos mortos. Dormir aqui nada mais é do que as pessoas que morreram. Então, Paulo ele faz uma troca da palavra morto para o que dorme. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, não quero que sejais ignorante em relação aos que morreram. Só que ele usa a palavra dormir em relação ao morto, né? Carol, Deus abençoe. E por que dormir? Primeiro, o que dorme aqui, o que morre é o corpo. A gente vai falar isso mais para frente, mas eu quero que você logo tenha esse entendimento. O que morre aqui, o que dorme é o corpo. E o entendimento do que dorme precisa ser pensado de duas maneiras. Dormir é um tempo de descanso, ok? Entenda isso, um tempo de descanso, e aquele que dorme se pressupõe que ele vai acordar, ok? Você vai dormir hoje à noite, você espera acordar amanhã de manhã. Amém? Diga amém aí na tua casa. Então a gente dorme, bom. Tanto é que nós fazemos planos para o dia seguinte. Bom, amanhã eu quero fazer isso, eu já tenho na minha agenda isso, aquilo outro. É bem verdade que nós não temos poder, domínio, entendimento sobre o nosso amanhã. Nós não temos capacidade de administrar nada. Mas se pressupõe que aquele que dorme vai acordar. Então Paulo usa a ideia do que dorme como alguém que vai acordar. E guarde isso na sua cabeça, ele está falando do corpo da pessoa que morreu, ok? Acho que está entendido até agora, né? Então vamos lá. Versículo 14 diz assim, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que ele trará mediante Jesus Cristo com ele, eles que dormem. Preste atenção aqui, vamos lá. Ele começa o versículo 14 dizendo assim, se cremos. Esta palavra, se cremos, não deve ser entendida como uma conotação de dúvida. Se cremos, né? Não é isso que Paulo está falando, ele está fazendo uma afirmação. Esse se cremos pode ser trocado como já que nós cremos, ok? Ok? Tudo bem? Então vamos mudar aqui para ficar claro. Ele diz assim, se cremos, ou seja, já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Preste atenção numa outra coisa muito importante. A ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. A base do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a gente já falou isso várias vezes, irmãos, não haveria razão para a gente estar fazendo nada aqui. Isso aqui seria, desculpa a palavra, enchimento de linguiça. Era melhor você estar vendo aí a novela, porque nada iria acrescentar na tua vida, de forma nenhuma. A ideia de Jesus morto, mas que voltou a viver, é o fundamento, é a alicerce, é a base da minha e da tua fé. Tanto é que Paulo argumenta sobre isso a uma outra igreja grega também, que era a igreja de Corintos. E eu quero ler com você 1 Coríntios. Você pode anotar isso aí depois, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. A partir do versículo 12, Paulo fala sobre a importância da ideia de Jesus ter ressuscitado. Ele diz assim, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dentre os mortos?
Ele está comentando aqui com o povo da igreja de Corinto. Aí olha o que ele fala. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Olha o que ele está falando de interessante. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Ou seja, se eles havia um entendimento de que os mortos não ressuscitariam, ele está dizendo assim, bom, se os mortos não ressuscitam, então nem Cristo ressuscitou. Se Deus não tem poder para ressuscitar os mortos, ele não ressuscitou nem Jesus Cristo. E é pior, nós estamos sendo uma testemunha falsa, porque a gente está dizendo que Deus ressuscitou a Cristo, ele ressuscitou, então a gente está mentindo contra Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Aí ele continua, versículo 15. Mas, não, a gente já leu, desculpa, versículo 16. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que você tem. E ainda estão em seus pecados. Olha que interessante. E ele continua 18. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Lembra que aqui no livro de Tessalonicenses ele está falando sobre os mortos, os que dormem. Então ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, até os que dormem estão perdidos. Não só eu que estou vivo, mas aqueles que dormiram acreditando que Jesus um dia os ressuscitaria, estão perdidos. E aí ele continua aqui no versículo 19. E se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Olha que coisa fabulosa. Que Paulo está falando aqui de uma forma muito clara. Nós precisamos acreditar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque o fato de Cristo ter ressuscitado é a base e a fé da minha esperança. Aqueles que morreram em Cristo, amigos, parentes, irmãos, familiares, nós temos a esperança de um dia podermos vê-los novamente. E toda essa esperança está baseada, pautada onde? Na ideia da ressurreição de Cristo. Aí olha que ele fala aqui, ok? Tudo bem? No versículo 14, ele diz assim, se cremos em Jesus, que Jesus morreu e ressurgiu, cremos, olha aqui, que Deus trará, mediante Jesus Cristo com ele, aqueles que nele dormiram. Ou seja, ele está falando que Deus vai trazer de volta, junto com Jesus Cristo, aqueles que morreram. Você está entendendo? Pastor, mas meu corpo que morreu, como ele vai voltar com Jesus? A gente vai falar sobre isso já já. O que traz aqui é que as almas voltarão com Jesus. A gente vai ver já já isso aqui a partir do versículo 15. Porque do versículo 15 ao versículo 18, ele vai estar detalhando de forma detalhada, preste atenção, a sequência desses fatos. E aí é show de bola, galera. É show de bola. A sequência dos fatos aqui é maravilhosa. Então vamos lá. Opa, irmão Alan, Deus abençoe, bom lhe ver aqui. Versículo 15 diz assim, preste atenção. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor. Dizemos, quem está dizendo aqui? Quem que está dizendo? Quem é que está escrevendo isso? Quem é que está falando?
Paulo. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, dizemos, só que ele faz uma observação maravilhosa. Ele diz assim, dizemos pela palavra dele, Paulo, não. Essa linha de pensamento, esse encadeamento de sequências, foi algo que Paulo tirou da cabeça dele. Um dia ele acordou e disse, bom, eu vou redigir aqui sobre a segunda vinda de Cristo, segundo aquilo que eu entendo. Não. Preste muito bem atenção, porque Paulo deixa isso muito claro. Ele diz que essa revelação dessa sequência não é algo dele, foi algo que Deus deu para ele. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, ok? Paulo recebeu essa revelação que ele vai passar agora. Aí, o que ele diz? Qual foi a palavra do Senhor? Nós que estivermos vivos, preste atenção, olha que interessante, ele diz que nós os vivos, e a gente vai ver isso em um outro versículo aqui, Paulo, ele acreditava que Jesus voltaria na geração dele ainda. Olha que interessante. Ele se coloca naqueles que estavam vivos, estariam vivos na volta de Jesus. Isso aqui é um ensinamento para nós, amados. Isso aqui é um ensinamento. Você acredita que Jesus pode vir na tua geração? Paulo acreditava que ele vinha na dele. Não veio. Aí a gente ouve assim, mas a gente ouve falar que voltar desde sempre, desde quando eu entrei na igreja, em 1995, pastor Ivanô, lá no Império Amazônico, a gente ouvia falar, pois é, desde aquele tempo se fala na vinda de Jesus, mas ela é algo certo, e Paulo vivia, e qual é o ensino que a gente tira? Paulo vivia a vida dele, Paulo, acreditando que Jesus voltaria na geração dele. E é uma coisa que hoje parece que a gente, por conta desta ideia errada, mas a gente ouve tanto que Jesus vai voltar, nunca voltou, a gente parece que tem deixado de lado esse entendimento. Não, Jesus não vai voltar, porque a grande verdade é que Paulo vivia acreditando que Jesus voltaria amanhã. E este é um ensino para mim e para você. Nós devemos viver acreditando que Jesus pode voltar amanhã. Jesus pode voltar amanhã. Né? E é algo que a gente não pode nunca esquecer. Então ele continua aqui. Nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a segunda vinda, certamente não precederemos aos que dormem. Preste atenção aqui. Vamos voltar novamente lá para o início. Qual era a ideia dos crentes de Tessalônicas que tiveram os seus entes queridos mortos? Poxa vida, aqueles que morreram estarão em desvantagem em relação aos vivos. Aqueles que eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi a minha esposa, o meu marido, e quando Jesus voltar, eles vão ficar atrás. Será que eles vão ressuscitar? Será que vai haver alguma chance para eles? Esse era o entendimento. E aí Paulo já começa a fazer aqui a sequência dos fatos, como eu falei. Ele diz que nós, os vivos, ele diz, nós não precederemos aos que dormem. Qual é a ideia aqui de preceder? É estar na frente. Quando ele diz assim, nós não precederemos, ele está dizendo assim, olha, nós não chegaremos primeiro, nós não estamos à frente daqueles que dormem. A gente já viu que os que dormem é quem? São os mortos. Os mortos são os que dormem, ok? Então ele diz assim, ó, eu que estou vivo, eu não vou estar na frente daquele que morreu. Então entenda isso. Jesus, eu e você estamos vivos hoje, louvado seja o nome do Senhor. Jesus volta amanhã. Os mortos estarão à frente dos vivos.
E o texto vai mostrar acerca disso. Então ele já deixa de uma forma muito clara que os vivos não precedem os mortos, não estão à frente, não chegarão primeiro. Você está entendendo? Eles não estariam na ideia dos tessalônicos atrás dos vivos. Ao contrário, eles estariam à frente. Tudo bem? Eles estarão à frente. Tá? Então vamos lá. Versículo 16. Aí preste atenção aqui na sequência dos acontecimentos. Ele fala assim: pois, dada a palavra de ordem aos que dormem. Palavra de ordem, ou seja, como é que vai acontecer? Primeiro, será dado uma palavra de ordem aos que dormem. Esta palavra de ordem traz o entendimento de uma ideia de comando. Danilo, Deus abençoe. Uma ideia de comando, uma ordem mesmo. Até mesmo uma palavra gritada, uma ordem gritada. Você lembra, e a gente pode tentar fazer, dada a medida cautela e a medida proporção, a gente pode tentar lembrar daquele momento em que Jesus declarou uma palavra, e aí também uma palavra de ordem, mandando que Lázaro saísse do túmulo. Né? Depois de Lázaro 3 dias morto, Jesus olha para o túmulo, manda tirar a pedra e de lá de dentro ele dá uma ordem. A Bíblia diz que dá uma ordem: Lázaro, sai para fora. Isto é uma palavra de ordem. Né? E o morto Lázaro saiu do túmulo. Então a ideia aqui desta palavra de ordem é uma ideia de um comando, uma ordem. Ordem mesmo. E esta ordem não simplesmente falada, mas uma ordem gritada, expressa. Aí ele diz assim, olha a sequência, versículo 16. Pois dada a ordem com voz de arcanjo, segunda situação. É dada a ordem e haverá a voz de um arcanjo. Um arcanjo falará, o arcanjo virá com esta palavra de ordem. A gente vê, entende a ideia do arcanjo. O livro de Judas fala sobre o arcanjo Miguel, que lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés. Há uma palavra de ordem, o arcanjo fala. O que ele fala, pastor? Aí eu não sei, mano. Aí já é cruel. A gente não sabe o que ele vai falar lá. Né? Mas ele vai dar uma palavra. Aí ele diz assim, e aí vai acontecer a terceira situação. E trombeta de Deus. Ou seja, primeiro, palavra de ordem. Segunda, voz de arcanjo. Terceira, o ressoar da trombeta. A trombeta, conhecido por muitos também como chofar, era aquele instrumento que era tocado nas assembleias para chamar o povo para o encontro com Deus. Né? Esse entendimento. Né? Quando havia um momento em que o povo, a assembleia precisava ser organizada, se juntar para que Deus se manifestasse, como era que esse povo era chamado? O chofar era tocado, a trombeta era tocada e o povo se juntava, se reunia. E também era um instrumento tocado para declarar a chegada de uma autoridade, de um rei, de um comandante. Então, um comandante foi para a guerra e ele está voltando vitorioso. Um rei foi para a guerra, está voltando vitorioso. Como é que eles anunciavam a chegada desse comandante, desse rei? Através do toque da trombeta. Ok? Aí olha o que ele fala. Palavra de ordem, voz de arcanjo, som de trombeta. Acontecerá essas três situações. Aí ele diz assim, trombeta de Deus, aí fala, o próprio nisso será dos céus. Quem descerá dos céus?
O próprio Senhor. O próprio Jesus Cristo vai descer. Ele vai descer. Como? Uma imagem, vai ser uma imagem de Jesus, vai ser um vulto, vai ser um holograma, né? Não. E é engraçado, eu assisto, eu ouço, eu procuro ver muitas coisas apenas para título de conhecimento mesmo, né? E tentar de alguma forma linkar alguns acontecimentos com a própria palavra, né? Mas eu não sei se vocês já ouviram falar em um projeto chamado Bluebeam, né? Que traz a ideia, se você procurar isso no YouTube você encontra. Não estou dizendo que é verdade, também não estou dizendo que é mentira, mas é apenas, se você quiser pesquisar depois, projeto Bluebeam, fala sobre um projeto que a NASA tem de fazer com que a imagem de Jesus pudesse aparecer no céu através de holograma, ou seja, eles enviariam sondas espaciais, olha a viagem, eles enviariam sondas espaciais, e essas sondas em um determinado dia, em um determinado momento, iriam, através de um holograma, retroprojetar a imagem de Jesus. E aí todo mundo iria ver nos céus, iria entender que Jesus havia voltado. Só que preste atenção. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que entender o seguinte: Jesus subiu aos céus e ele vai descer. Mas Jesus subiu aos céus como? Em um corpo físico? Sim ou não? Sim, em um corpo físico. Físico. Jesus tinha um corpo. Lógico, um corpo glorificado. Não igual ao meu, não igual ao teu, mas um corpo físico. Não esqueça nunca disso. A gente imagina Jesus indo simplesmente como se fosse, sei lá, um fantasma, você está entendendo? Ele flutuando, ele andando a 2 palmos do chão, e ele... Não é esse entendimento. Não é esse entendimento. E eu quero ler com você um texto que está em Lucas, capítulo 24, você pode anotar, se você conseguir abrir, ok, a sua Bíblia, se não, você anota, Lucas 24, 36, a partir do 36, que diz assim, olha, Jesus já tinha ressuscitado, ele aparece aos discípulos, aí olha o que acontece, enquanto falavam sobre isso, sobre o quê? Sobre a ressurreição de Jesus, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse, paz seja convosco. Então ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Olha, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, Jesus, por que vocês estão perturbados? E por que se levanta dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me, vejam, um espírito não tem carne, nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus tinha carne e osso, corpo, carne e osso, ok? E ele disse isso assim, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos, e por não crerem ainda, tão cheio estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Comeria se não tivesse corpo. Tem alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Você está vendo isso aqui? E aí o texto continua. E lhes disse, foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estavam com vocês. Era necessário se cumprir tudo que ao meu respeito estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos.
Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhe disse: está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que o seu nome seria pregado, o arrependimento para o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que vocês sejam revestidos dos altos. Agora preste atenção. Tendo levado até a proximidade de Betânia, Jesus ergueu a mão, os abençoou e foi levado aos céus. Vivo? Vivo. Com corpo? Com corpo. Vocês estão entendendo? Preste atenção nisso. Entendam isso, que é fundamental. Jesus tinha um corpo físico, morreu, ressuscitou em um corpo físico e subiu em um corpo físico no céu. Novamente eu falo. Um corpo transformado. Como este corpo nós não sabemos, mas físico sim. Tudo bem? Ok? O texto continua aqui. Aí olha aqui o que ele fala. O Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Preste atenção. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Os mortos terão vida novamente. Eles vão ressuscitar em corpo, mortos em Cristo. Olha aqui, os mortos, preste atenção na observação, em Cristo. Há um pequeno, grande, gigantesco detalhe. Mortos em Cristo ressuscitarão. Mas como isso? Paulo está falando isso? Paulo está falando, mas o próprio Jesus falou isso. João, capítulo 5, versículo 28 e 29 diz assim: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Jesus falando sobre isso, sobre a ressurreição. E aí traz a ideia da ressurreição de todos, mas daqueles que morreram com Cristo, eles ressuscitarão para serem, como diz assim aqui na Bíblia, glorificados. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, que é um outro assunto, não é o nosso entendimento aqui. Então vamos lá, recapitular isso aqui, que eu preciso acabar, são 8h15, eu tenho 15 minutos para acabar. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os mortos aqui é os que dormem. O que dorme? É o corpo ou é a alma? O corpo. Então o corpo, ele vai se levantar. Pastor, mas que maluquice é essa? Agora o bicho pegou, que eu não sabia disso. Não sabia. E a alma? Como é que funciona? Porque a ideia da perfeição, da plenitude do homem é a união do corpo e da alma. Veja, no início, quando Deus criou o homem, ele fez o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida, ou seja, trazendo a ideia do espírito, da alma. Então, corpo, pó, mas ele foi completo, a plenitude, a união, a perfeição, ela se deu tão somente quando a alma, espírito, se uniu com o corpo.
Mas aqui há uma separação, o corpo está na terra e a alma está no céu. A alma subiu. Mas como a alma subiu? A alma subiu. E a alma está com Deus? A alma está com o Senhor. Que exemplo melhor nós temos do que o ladrão da cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Subiu o corpo do homem? Não subiu. Mas como é que ele vai estar no paraíso? A alma, o espírito volta para o Senhor. O espírito volta para o Senhor. Você quer ver? Vou ler um outro versículo para você. Eclesiastes, esse é conhecido de todos nós. Eclesiastes 12, versículo diz assim: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus. Tá vendo? Tá vendo? Apocalipse 6, 9 e 10 fala que, ao soar da trombeta, as almas que clamam por justiça pedem para que Deus faça justiça a eles. As almas que serviram como mártires, né? Então a gente precisa entender isso. E essa separação do corpo e da alma, agora nesse momento, é entendido como um momento intermediário. Um momento intermediário. E aí o que acontece? Para que você possa compreender. Quando Jesus voltar, e ele voltará com as almas, o corpo se levantará, um novo corpo, já um corpo transformado, igual ao corpo da ressurreição de Cristo, e eles se unirão. Como isso vai acontecer? Não sabemos. Mas é exatamente isso que a Bíblia mostra. Você conseguiu entender? É isso. E aí eu quero ler contigo um outro texto que é como se fosse um complemento de 1 Tessalonicenses, que é 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos aqui, tá bom? Primeiro, a partir do versículo 35. Diz assim, preste atenção, vou ler bem devagar para que você possa entender. Porque eu sei que é estranho, eu sei que parece ser complicado, mas não tem mistério nenhum. É esse o entendimento. Olha o que diz assim. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitarão os mortos? Como você pode estar perguntando aí, mas como vai ser isso? Aí olha o que ele fala. Com que espécie de corpo virão? Aí Paulo dá uma... Olha o que ele fala. O que você semeia não nasce a não ser que esteja morto. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como o trigo ou alguma outra coisa. Você conseguiu entender? Olha, para que você possa compreender o que ele está falando. Mas como isso? É como se ele estivesse perguntando, mas como vão ressuscitar os mortos? E que corpo eles virão? Aí olha o comentário que ele fala. Quando você planta uma semente, seja ela do que for, seja ela a semente que você imaginar, ele diz assim, você não semeia aquilo que é, mas aquilo que virá a ser. Você semeia uma semente, aquela semente ela morre debaixo da terra, e quando ela morre debaixo da terra, ela volta a viver igual a semente? Não. Em algo totalmente novo. Mas era a mesma semente? Claro que sim. Então ele está fazendo a seguinte comparação. Esse meu corpo agora é uma semente. Quando eu morrer, ela vai ser enterrada. Assim como a semente é enterrada. Mas
assim como aquela semente que foi enterrada, ela vai crescer, ela vai brotar e vai se tornar, sei lá, em uma árvore forte, em uma planta linda, mas será algo totalmente diferente daquilo que foi plantado quando Jesus voltar. Esta semente que foi plantada morta, ela voltará à vida em um novo corpo, infinitamente melhor, mais poderoso, um corpo, a imagem e semelhança do próprio corpo de Cristo. Um corpo que será entendido como agora o corpo da eternidade. Em corpo, em corpo. A gente vai voltar a viver. Então quem morreu com Cristo vai voltar a viver? Vai. Vai. Mas vai ser a mesma pessoa? A mesma pessoa. Vai conhecer as outras pessoas? Vamos. Isso aí é um outro assunto que a gente pode falar mais para frente. Você está entendendo? Mas eu quero continuar a leitura. Versículo 42. Diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, ou seja, ele está morrendo. O meu corpo, o teu corpo, todo dia está morrendo. O teu cabelo branco que está aparecendo, está começando a aparecer aqui, sabe o que significa? Que você está morrendo. Cara, que desmotivador isso, né? Não saia, continue. Mas é uma verdade, é uma verdade. A cada dia que passa eu estou mais próximo da morte, do que é perecível. Ele diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscitará imperecível. Ou seja, aquilo que acaba hoje, quando ressuscitar, nunca mais vai acabar. O corpo não vai envelhecer, o corpo não vai se deformar, o corpo não vai adoecer, o corpo não vai entrar em colapso dia após dia. E aí ele continua: é semeado em desonra e ressuscitará em glória. É semeado em fraqueza e ressuscitará em poder. É semeado em corpo natural e ressuscitará em corpo espiritual. Espiritual, pastor, mas em corpo. Aí olha o que ele diz: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou um ser vivente. O último Adão, espírito vivificado. Quem é o último Adão que ele faz menção aqui? Jesus. Adão, corpo vivente. Jesus, corpo vivificado. Corpo vivificado, ou seja, o corpo transformado, o corpo agora, como ele fala aqui, um novo corpo, incorruptível. E aí ele continua aqui: o primeiro homem era pó da terra, o segundo homem é dos céus. O que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu, semelhante ao homem celestial. Assim como tivemos, preste atenção, a imagem do homem terreno, teremos a imagem do homem celestial. Olha aí que maravilha. Eu, Fernando, aqui, agora, neste dia, eu tenho a imagem do corpo terreno. O meu corpo ainda é fruto do corpo de Adão. Eu sou da mesma natureza de Adão. O meu corpo é corpo vivente ainda. Vou morrer. Se Jesus não voltar na minha geração, vou morrer. Mas quando Jesus voltar, eu vou ressuscitar. Não mais como imagem de um homem terreno, ou seja, não mais com corpo vivente, mas agora com corpo celeste, a imagem de um homem celestial. Ok? E aí eu quero terminar fazendo mais uma leitura. Versículo 51. Eis que eu lhe digo um mistério. Sim, senhora. Deus abençoe, minha pastora. Eis que lhe digo um mistério. Nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados. Opa, olha o que ele está falando aqui, não vai ser todo mundo que vai morrer e vai ressuscitar, mas vai ter vivo. Se for na minha e na tua geração, nós seremos transformados, assim como os mortos ressuscitarão e receberão um novo corpo. Eu e você que estivermos vivos, perdão, também receberemos um novo corpo. Olha o que ele diz aqui. No momento, no abrir e no fechar dos olhos, ao som da última trombeta. Isso aqui é questão de muita controvérsia, porque alguns dizem que esse abrir e fechar os olhos fala sobre a volta de Jesus, essa volta que as pessoas sumirão. Mas muito entendem que esse abrir e fechar os olhos nada mais é do que tão somente o ato da transformação. Ou seja, o vivo transformado em um corpo incorruptível, o morto levantando, se juntando à alma e também sendo transformado. Mas também não é questão aqui de nós falarmos sobre isso. Aí ele diz, olha aqui, pois a trombeta soará, olha a trombeta soando de novo, a trombeta soando que a gente leu, a trombeta soará e os mortos novamente ressuscitarão. Olha aqui, incorruptíveis. E nós, olha Paulo se colocando como alguém que iria participar, acreditando que Jesus voltaria na sua geração, e nós seremos transformados. Aí olha o que ele fala, pois é necessário que aquilo que é corruptível, a minha carne, se revista de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. E onde está, ó morte, a tua vitória? Ó morte, aonde está os teus aguilhões? Diga amém aí onde você está. Coisa bonita, né, irmão? Hoje, a morte tem poder ainda sobre nós. A morte tem poder sobre nós, é fato. É fato, a morte tem poder. Mas chegará o dia, e nesse dia é aquilo que nós falamos. A morte será vencida. Será a morte da morte. Aí você vai perguntar, pastor, mas quem não foi enterrado? Quem foi queimado, pastor? Aí você vai dizer assim, e agora que lascou de vez, porque eu falei para aquela minha amiga não ser cremada. Não vai ter corpo. Irmão, você acha sinceramente que isso será problema para Deus? Você acha que haverá sinceramente alguma dificuldade para Deus fazer com que talvez os mortos que morreram de forma trágica, que não puderam nem ser enterrados, venham se levantar? De forma nenhuma, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Eu não vejo um Deus que permite que um ser seja gerado através da união de um homem e de uma mulher em algo que nós nem sabemos, hoje sabemos, sim, cientificamente, mas nós nem entendemos de forma clara, terá dificuldade de fazer com que alguém que eventualmente possa ter morrido de uma forma trágica não venha receber um novo corpo? Não há nenhum tipo de problemática para Deus acerca disso. A grande verdade é que todos nós, eu e você, teremos um novo corpo. Aí ele encerra, deixa eu encerrar aqui, que já passou do meu horário, versículo 17. Depois nós, olha Paulo se colocando de novo, primeiro ressuscitou os mortos, depois nós, eu e você, vamos colocar eu e você. Eu e você, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor
para sempre. Amém, amados? Coisa boa, né? E aí é nesse momento que acontecerá o arrebatamento dos que estiverem na terra. Nós subiremos já com o corpo transformado. Novo corpo, uma nova pessoa. Um corpo, como foi falado aqui, incorruptível, imortal, vivificado. Aí nós subiremos, seremos arrebatados e nos encontraremos com aqueles que haviam morrido. Olha que bacana, olha esse encontro, imagina só. Jesus vivo em corpo no céu, subiu a turma que morreu, subiu, eles estão lá em cima e daqui a pouco sobe nós. E aí esse encontro no céu. Jesus vivo, os mortos em Cristo ressuscitados e nós, os vivos, transformados. E a Bíblia diz que esse encontro acontecerá no céu e nós subiremos para viver eternamente com o Senhor. Diga amém. Coisa bonita, né? Coisa show de bola, show de bola. Aí a gente pensa assim, e alguns entendimentos, mas eternidade. A gente pensa, a ideia de eternidade, isso vai ser cansativo. A gente já ouve, né? A ideia do céu, aí vai chegar lá no céu e todo mundo vai estar de harpa. Não é isso, galera, não é isso. A ideia da eternidade será, imagine uma vida sem dor, imagine uma vida sem angústia, imagine uma vida sem problemáticas, imagine uma vida onde não há nada que possa afligir você, uma vida perfeita. Imagina, é exatamente isso que nós viveremos. Eu achei nesses estudos que a gente ouve, muita gente, eu achei legal um pastor que fez o seguinte comentário. Ele diz, qual é um dos momentos mais esperados na vida de um trabalhador? São as férias. Porque as férias é o tempo do descanso. É o tempo em que você, hipoteticamente, viverá de forma tranquila. Ele diz que o céu é como se fosse uma eterna férias, aonde você viverá feliz. A Bíblia diz que não há choro, não há lágrima, não há tristeza. Tudo será perfeito, tudo será pleno. E ele termina dizendo assim: consolem-se uns aos outros com esta palavra. Isso mesmo, Gina, sem boleto para pagar. Tem uma canção antiga que diz assim, deixa eu ver se eu me lembro. Eu vou morar no céu, vou viver com Jesus, sem pagar aluguel, telefone, imposto, taxa, conta de luz. É bem isso. Sem vírus, sem nada, né? A canção é muito legal, ela diz isso. Vou morar no céu, vou viver com Jesus, sem pagar aluguel, taxa, imposto, telefone, conta de luz. Né? Então não haverá nenhuma preocupação acerca disso. E aí ele diz assim, consolem uns aos outros com essas palavras. Por que consolar uns aos outros com essa palavra? Primeiro, ele estava falando à igreja de Tessalônica, que estava vivendo essa dúvida, essa incerteza, esse medo, essa angústia acerca do que aconteceu com os mortos. Então, primeiramente ele está falando isso, olha, não se preocupe. E este consolo deve servir para mim e para você. Todos nós já perdemos pessoas que amamos, que não estão mais conosco e que nos fazem falta até hoje. E que se pudéssemos, nós traríamos de volta. Você pode ter certeza
uma coisa: você um dia encontrará com essa pessoa. Você um dia terá essa pessoa novamente perto de você. Mas as pessoas se conhecerão lá no céu? Sim, se conhecerão. Se conhecerão. Nós nos conheceremos. Nós nos conheceremos. Então, eu e você teremos novamente a possibilidade de ter novamente essas pessoas importantes, especiais, juntos conosco. Mas agora, sem a possibilidade de perdê-las novamente, sem o medo dessas pessoas nos serem tiradas. Não. Então, guarda isso na sua cabeça. Guarda isso na sua cabeça. Um dia, nós estaremos todos juntos na glória com o Pai. Inclusive aquelas pessoas tão especiais e amadas que hoje você não tem mais contigo. Guarda isso. Guarda isso. E que isso seja um consolo para você, para mim, para todos nós. E se um dia a gente tiver que se deparar com a morte, e vamos, muitos de nós, como diz aquela canção, se um dia a morte eu tiver que enfrentar, sem medo então, eu terei vitória, porque eu sei que o meu Redentor é vivo, que ele ressuscitou, e um dia ele vai voltar, e quando ele voltar, se eu já estiver morto, eu levantarei novamente, e eu me encontrarei com ele. E se não estiver, serei transformado, morto ou vivo, na glória de Deus. Todos nós devemos entender e nos consolar com essa palavra. Que Deus abençoe você. Eu espero que você tenha entendido, que você possa ter compreendido. E, acima de tudo, não tema, não tema, não tema, não tema, não tema, não tema. Se você é de Jesus, irmão, se você já fez a escolha, já fez dele o teu único e suficiente Salvador, se você entende a importância do Evangelho, se você verdadeiramente compreende o sacrifício de Cristo, fique em paz, tenha paz. Teu futuro não é incerto. Teu futuro não está aí como o dos gregos, que não acreditavam em nada. Não. Nós temos sim a alegria, a certeza e a convicção de que o melhor ainda vai vir, ainda está por vir. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Eu espero que você tenha compreendido. Na quarta-feira que vem, a gente deve continuar no capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses, tá bom? Aqui eu encerro, lembrando que domingo nós temos culto aqui, ainda aqui em casa, né? E eu quero poder contar com você a partir das 7 horas da noite, na nossa transmissão. Esse domingo a gente fez algumas mudanças, no início teve um probleminha, mas graças a Deus no final deu tudo certo. São essas adaptações que acontecem, estão sujeitas quando há essas mudanças, né? Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Vamos orar e vamos encerrar em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque nós podemos crer na tua palavra, e a tua palavra nos mostra que nós não estamos no acaso, que a nossa vida não é meramente um acaso, mas que a gente pode ter a certeza e a convicção daquilo que vai acontecer no final conosco. E seja, Deus, Pai, a ressurreição, ou seja, a transformação, nós temos a certeza e a convicção de que estaremos contigo. Conforta, Deus, a todos nós que já perdemos entes queridos, que até hoje nos fazem falta, que a gente possa ter a certeza que um dia encontraremos com eles e que viveremos eternamente contigo na glória, viveremos eternamente contigo ao teu lado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe você,
que Deus abençoe a tua vida. E você que está aí, faça de Jesus o teu Senhor, o teu Salvador, faça parte disso. Deus ama você e nunca esqueça, Ele tem um projeto na tua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.